Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, que aqui afirmou uma adesão às regras do Estado de Direito, e eu acho que é importante aqui, eu na teoria tenho a certeza que ninguém discordará. Convém é perceber se na prática isto estará a acontecer. Porque quando o Sr. Secretário de Estado diz que nenhum funcionário pode ver posta em causa a sua participação política, cívica e social, e até disse o que seria estranho é que os funcionários da autoridade tributária não falassem de impostos nesta sua atividade. Eu a primeira pergunta que gostava de lhe fazer é o que estamos nós aqui a fazer, porque se isto fosse assim tão natural, não teria havido processo de averiguações e nós não estávamos aqui hoje. Porque das duas uma, ou este processo de averiguações é uma tentativa de intimidação para que isto não volte a acontecer, ou então é uma enorme falta de bom senso e também uma perda de tempo. E eu gostava de fazer aqui uma pequena cronologia, porque eu acho que convém ter noção da gravidade daquilo que aconteceu. O que nos envia quer dizer que, em 4 de novembro de 2020, o Movimento Terras de Miranda manda para o Palácio de Belém, manda para o Presidente da República de Portugal, um documento, note-se que se refere a ele, não é como um parecer, refere-se como um documento, elaborado por uma pessoa que é identificada como integrante do movimento e especialista em direito fiscal. Portanto, em nenhum momento se fala na AT, fala-se de um cidadão que percebe de direito fiscal e que faz parte do movimento, no âmbito do exercício da sua liberdade e que, aliás, já teria reunido com o próprio Presidente da República em 28 de setembro de 2020, segundo é dito no próprio e-mail. Bom, um mês depois, no dia 7 de dezembro, Belém, o Palácio de Belém, o Presidente da República, remete esse e-mail para o Primeiro-Ministro. E, no dia 16, mais ou menos uma semana depois, o seu gabinete remete à AT a pedir informações à administração tributária sobre o conteúdo jurídico. E mais tarde, a 29 de dezembro, remete-o novamente para o que foi combinado com a senhora Diretora-Geral da AT, que aparentemente terá sido levantar um processo de averiguações, porque foi isso que efetivamente aconteceu a 29 de dezembro. Portanto, eu espero que tenha noção de que o Governo reencaminhou para a Administração Pública um e-mail do Presidente da República de Portugal para que fosse dado seguimento em sede disciplinar. Isto tem gravidade, Sr. Secretário de Estado. Tem muita gravidade. Porque aparentemente, o que terá acontecido, pelo que a Diretora-Geral da Administração Tributária aqui explicou, começou-se a ouvir que podia ser um funcionário da Administração Tributária. E os senhores vão buscar prova onde? Ao Presidente da República de Portugal. Isto brava aos céus, Sr. Secretário de Estado, e é gravíssimo. E, portanto, se a ideia é que o processo de averiguações não dê em nada, mas que qualquer funcionário ou qualquer cidadão comece a pensar melhor antes de levantar uma questão sobre a conduta da administração tributária ou antes de levantar questões ao Palácio de Belém e ao Presidente da República, desse ponto de vista, é o único ponto de vista do qual eu acho que este processo de averiguações pode ser eficaz. E por isso é que ele é tão grave e por isso é que ele é inaceitável, Sr. Secretário de Estado. Porque não faz nenhum sentido que venha aqui dizer uma coisa, e eu estou completamente de acordo consigo, que é o facto de ser funcionário da administração tributária não põe em causa a participação política, cívica e social, e o que seria estranho é que os funcionários da administração tributária não falassem de impostos, pois é do que eles percebem. Então este processo de averiguações existe para quê? E eu percebo que a Diretora-Geral da Administração Tributária tenha independência na gestão dos seus serviços, mas não tem independência na sua interpretação do Estado de Direito. E a maneira como a Administração Tributária é relutante em aplicar leis, muitas vezes emanadas aqui do Parlamento, com todo o tipo de expedientes jurídicos para não as aplicar quando delas discordam. E agora, esta última novidade, que é basicamente dizer aos cidadãos quando é que a administração tributária não se lembrem de ir agora aos partidos políticos ou ao Presidente da República porque acabam por arranjar problemas, é uma tentativa de intimidação e é uma tentativa de intimidação inaceitável e eu acho que o Sr. Secretário de Estado lhe devia pôr cobro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Meireles, eu acho que deve ficar muito claro o seguinte. O documento que foi enviado no dia 16 de dezembro
é exatamente o mesmo documento que foi reencaminhado a pedido da Diretora-Geral no dia 16 de dezembro. Foi o documento que o meu gabinete recebeu, que é um PDF que tem o conjunto de elementos e, portanto, não são destacáveis, e que foi enviado, tal como existe, no dia 16 de dezembro, foi solicitado o seu reenvio no dia 29 de dezembro e em nenhum momento nos foi dito ou afirmado que era para qualquer questão disciplinar. Portanto, isso é muito claro sobre essa matéria e espero que isso fique perfeitamente esclarecido. Agora, aquilo que eu há pouco, em resposta ao Sr. Deputado Duarte Alves, e agora disse, e que agora me permite também partilhar com a Sra. Deputada Cília Meireles, exatamente a propósito do outro ponto que disse, que é, não é só nestas matérias que muitas vezes a autoridade tributária acaba por fazer a interpretação da lei, que muitas vezes não corresponde. Eu não sei se foi bem assim, disse foi a forma. O que eu disse há pouco ao Sr. Deputado Duarte Alves é, a forma como nós enunciamos os princípios é mais fácil do que a forma depois de, no dia-a-dia, fazer a gestão cotidiana, o que não significa que não sejam estes princípios que devam estar exatamente a presidir aquilo que é a gestão cotidiana. Daquilo que me foi informado depois de ter conhecimento é que a referência a haver um parecer, se queria perceber se era um parecer emitido e em que termos. Agora, o que eu volto a dizer, e acho que isso deve também ficar claro, é o facto de eu dizer que é normal que um funcionário dos impostos fale dos impostos, já não estou a falar deste caso em concreto, já não é normal que fale sobre questões particulares do seu vizinho, que deve IMI ou que deve IRS, estou a dizer, é normal que fale sobre matéria tributária, é perfeitamente normal, como as pessoas que trabalham na Segurança Social falam sobre o funcionamento dos serviços de Segurança Social. E na participação cívica, também parece-me normal. Eu, na minha participação política, sempre que havia questões, se calhar a Sra. Deputada também sabe, sempre que era para ir para os conselhos de jurisdição, pronto, como era estudante de Direito ou já licenciado, também me convidava. Portanto, acho que o facto de termos isso presente, e é essa dimensão que eu acho que também, às vezes, se nós fizermos isto com ponderação, que todos temos, acho que devemos ter aqui este equilíbrio, que é o direito fundamental à participação e a necessidade, naturalmente, de todos terem um espírito de autorregulação. Essa autorregulação também se impõe aos dirigentes na forma como aplicam no quadro do bom senso. Agora, eles devem atuar dentro do quadro legal. E, portanto, este tipo de situações não pode, nem deve nunca ser entendida como qualquer intimidação a qualquer trabalhador. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo há outras matérias, muitas vezes, em que os trabalhadores da AT estão sujeitos a uma enorme pressão e escrutínio pelas funções e pelos dados sensíveis a que acedem. Por exemplo, uma das questões que, ainda agora, muito recentemente, um dos sindicatos me colocou e deu-me conhecimento, que é algo que se está a discutir com a Direção-Geral, é exatamente sobre a forma como tem sido interpretada a questão do acesso a dados quando eles não são justificados e que aquilo que está implementado é uma participação imediata ao Ministério Público, porque é isso que decorre da lei. E, portanto, este equilíbrio, às vezes, entre aquilo que depois os próprios sindicatos também dizem sobre a sua função, sobre a necessidade de não se sentirem condicionados na forma como procedem às suas inspeções tributárias e depois o dever de sigilo que os cidadãos têm. Portanto, são estes equilíbrios que depois, na prática, muitas vezes podem dar-se, e eu não estou a dizer que não, a entendimentos em determinado sentido, mas que eu acho que não devemos ter. Ou seja, o que aqui deve ser claro é o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a Autoridade Tributária, relativamente à argumentação desta nota jurídica, que é aquilo que é relevante,
tiveram e têm-no em conta. Ou seja, nós tivemos a preocupação de perceber se aquilo que estava na nota jurídica, não sobre uma operação, porque sobre essa, repito, sobre essa, a única coisa que podemos pensar é em abstrato, mas sobre a interpretação que aqui está, que tem a ver com uma lei que a Assembleia da República aprovou com um pressuposto que eu, volto a dizer por lealdade institucional, tive que informar os senhores deputados, informar os senhores autarcas qual era o entendimento vigente, e nós tivemos o cuidado de perceber que, havendo uma nota que é contrária, também perceber, também junto à autoridade tributária e nós próprios, o que fazia sentido. E, portanto, Sr. Deputada, não pode haver qualquer intimidação, e se alguém se sentiu em algum momento intimidado, quero aqui afirmar no Parlamento que não se deve sentir intimidado. Nenhum dos 11 mil trabalhadores da autoridade tributária. Muito obrigado.